Prezados irmãos, prezadas irmãs, sejam todos bem-vindos a este momento de adoração a Deus. Este culto marca o início do período letivo da FATIP. Como faculdade, nós iniciamos o ano letivo louvando a Deus, confessando os nossos pecados, escutando e sendo edificados pela palavra de Deus que será pregada logo mais. Iniciamos o período letivo também agradecendo a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui estudando na Faculdade de Teologia e também intercedendo para que Deus derrame das suas bênçãos, derrame da sua providência, do seu cuidado para conosco. Desejamos assim que Deus conceda a todos nós um semestre de crescimento, crescimento na comunhão com Ele, crescimento em nossa consagração, crescimento em nosso amor uns com os outros, crescimento também em sabedoria. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvemos ao Deus triuno. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Nosso Deus e Pai excelso, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Nós te adoramos porque tu és bom,
porque a tua misericórdia dura para sempre. Nós te adoramos porque tu és o nosso Deus e nós somos o teu povo. Nós te adoramos, Senhor, pelo que tu fizestes no passado, pelo que tu fazes no presente e pelo que também tu farás no futuro, por meio de cada um de nós e também por meio da tua igreja no mundo. Nós te adoramos, Senhor, pelos alunos e alunas desta faculdade e por todos aqueles e aquelas que aqui trabalham, procurando, ó Pai, te servir, procurando, ó Pai, glorificar o teu santo nome, procurando fazer o melhor para que o teu propósito seja presente na vida de todos nós. Em tudo que nós fazemos aqui, ó Pai, na Faculdade de Teologia, nós queremos engrandecer o teu santo nome. Fica conosco, nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Convite à confissão de pecados. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não descobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32, 5. Oremos. Senhor nosso Deus, o teu povo que se reúne para te adorar, coloca-se humildemente diante de ti para pedir-te perdão. Perdoa-nos por toda ação, atitude, pensamento, omissão que temos cometido e que tem te desagradado, Senhor. Purifica os nossos corações, a nossa vida. Esteja presente conosco, trazendo a paz que o teu perdão traz à nossa vida, Senhor. Nós oramos, agradecidos e agradecidas, em nome de Jesus. Amém. Declaração de graça. A graça de Deus está sobre nós, os que humildemente confessam os seus pecados a Deus. Em nome de Jesus, somos perdoados. E Deus nos perdoa e nos alcança com a sua maravilhosa graça. Cantemos. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como é de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça, é imensurável, é sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é a revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei a Deus, louvai. O nome de Jesus engrandecei a Deus, louvai. Nós vamos fazer a oração de iluminação, tendo em vista a compreensão da Palavra de Deus através das leituras bíblicas que faremos e da proclamação dessa palavra para o nosso entendimento. Ó Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui neste santuário. Pedimos-te a tua iluminação, para que ao lermos as Escrituras Sagradas, sejamos abençoados, fortalecidos do entendimento daquilo que tens para os nossos corações. Por Jesus Cristo, o teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. As leituras bíblicas que faremos estão no Antigo Testamento, Isaías 40, do verso
1º ao verso 5º. E assim está escrito: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo de sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Palavras do Senhor. Nós vamos fazer agora a leitura do Novo Testamento, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, e leremos do verso 24 ao verso 27. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Palavras de salvação. Enquanto, Salvador, teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, alimentando a imensa multidão. Da vida ao pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Fará a proclamação da palavra de Deus neste culto e neste momento o reverendo César Marques Lopes. O reverendo César é professor desta casa e é o coordenador do curso à distância, do ensino à distância. É pastor presbiteriano e é um prazer tê-lo nesta hora, trazendo-nos a reflexão sobre a palavra de Deus. Vamos ouvir. Olá pessoal, mais uma vez a gente agradece a presença de vocês aqui nesse nosso culto de abertura do ano letivo da FATIP. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando da palavra de Deus com vocês, agradeço ao convite da direção da escola e a gente pode de fato meditar a respeito de um texto bíblico hoje, nesse contexto específico mesmo de que estamos iniciando o nosso ano letivo aqui na FATIP. Eu sei que a gente tem estudantes novos, estudantes novas se ajuntando a nós nesse momento. A gente tem o pessoal que já estudava em outros anos, pessoal do curso livre, do curso EAD, do curso presencial. E a gente louva a Deus pela vida de vocês, pela retomada de vocês nessa etapa da sua caminhada de formação teológica. Mas eu sei que a gente tem também
pessoas que são nossos convidados e convidadas participando desse culto juntamente com a gente. Então eu quero meditar a respeito de um texto bíblico de uma maneira que desafie, ou pelo menos eu espero que desafie, a cada um e a cada uma de vocês. Eu quero ler com vocês para essa meditação o texto do Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5, os versos 24 a 34. Eu peço que você me acompanhe nessa leitura que nós vamos fazer do texto bíblico do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 24 a 34, então. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, e pelo contrário, ficando até pior, tendo ouvido essa mulher da fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque ela dizia assim: se eu apenas tocar as vestes de Jesus, eu serei curada. E logo depois dela fazer isso, se estancou a hemorragia e ela sentiu no corpo dela estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Jesus, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre do teu mal. Essa é a palavra do Senhor e nós oramos pela bênção, pela iluminação do Espírito Santo enquanto meditamos acerca dela. A gente acabou de ler um texto extremamente rico da palavra de Deus e a gente sabe que cada passagem da Bíblia está repleta de significados, tem várias camadas de ensinamento, vários princípios, tem a verdade de Deus embutida em cada uma dessas passagens, portanto. Às vezes, gente, a primeira camada, a camada mais superficial, mais acima, essa camada é tão forte, é tão vistosa, que ela acaba escondendo um pouco as outras camadas que são um pouquinho mais profundas e estão presentes no texto também. Eu acredito que esse é o caso dessa passagem específica do Evangelho de Marcos. A gente acabou de ler um enredo básico do que estava acontecendo ali. Jesus caminhando no meio do bairro, cercado por pessoas, gente por tudo quanto é lado, uma multidão apertando, e aquela mulher que estava doente havia 12 anos, ela se enfia no meio desse pessoal, ela toca na borda das vestes de Jesus e ela é curada. A primeira, a lição mais imediata, a mensagem mais imediata que a gente tem nesse contexto, então, é exatamente o fato de que Jesus cura, Jesus salva. Há poder em Jesus, há poder no nome de Jesus. E essa mulher que deu um passo de fé e estendeu a sua mão e tocou a Jesus, ela foi salva, ela foi curada, ela foi enviada em paz por Jesus. Jesus literalmente fala: vá em paz porque a tua fé te salvou. Essa é uma lição válida, é uma lição que está presente de fato no texto, é uma lição para mim e para você. Somos desafiadas e desafiados dia a dia a estender as nossas mãos no meio das dificuldades e tocar em Jesus para a nossa salvação, para a nossa cura. Mas eu quero dizer para você que tem muito mais aí nesses versículos. A gente poderia tranquilamente fazer uma série de sermões somente em torno dessa passagem, tamanhas são as riquezas e as camadas que a gente pode encontrar nelas. Eu certamente não vou dar conta de esmiuçar ou de detalhar tudo isso com vocês hoje, mas eu gostaria de me focar então nas pessoas envolvidas nisso que está acontecendo aí. Eu vou tentar reconstruir com você, com maiores detalhes, essa cena. Eu vou te convidar para ir sempre tentando montar a imagem na sua cabeça. Como se você estivesse vendo um filme, uma tela de cinema bem grande. Tenta pensar nisso. Tenta também sentir os cheiros, ouvir os barulhos. Tenta mergulhar nessa passagem junto comigo. A gente vai, como eu falei, se focar um pouco mais
nas personagens ou nos personagens que estão envolvidos nessa trama. Mas eu não quero olhar para eles como se a gente olhasse para pessoas estranhas. Eu quero olhar para essas pessoas como se a gente olhasse para nós mesmos. Quero dizer para você que eu acho que tem um pouquinho de cada uma de nós em cada personagem que aparece nessa passagem. E o que a gente vai fazer então é olhar para as 4 personagens presentes nesse texto e buscar extrair delas algumas lições, alguns parâmetros para a gente, nesse contexto de começo do ano letivo, nesse contexto que a gente vive hoje em dia também. Vamos começar então, gente, pelo ator principal, pelo personagem principal, pela pessoa principal que está envolvida nessa cena, que é a pessoa de Jesus Cristo. Quando eu olho para Jesus nessa passagem, eu fico extremamente impressionado ao perceber o quanto do ministério de Jesus aconteceu no meio de um monte de gente, aconteceu na rua. Jesus estava sempre no meio das pessoas. Às vezes ele estava recluso lá em cima do monte com os discípulos. Às vezes ele tinha momentos mais privados, com um grupo maior, com um grupo menor. Mas em várias das passagens do Evangelho a gente vê Jesus presente no meio das pessoas, a gente vê Jesus presente nos vilarejos, nas estradas, a gente vê Jesus presente no meio da cidade, a gente vê Jesus lá no templo, derrubando as bancas ali dos comerciantes, e a gente vê Jesus pregando num monte, cercado de milhares e milhares de pessoas, literalmente. Nessa passagem especificamente a gente vê Jesus andando no meio de uma cidade. E aqui quando eu falei para você que eu queria que você fosse reconstruindo a cena, acho que vale a pena a gente parar para detalhar um pouco mais isso. Porque quando a gente pensa em Jesus andando na cidade, é legal que a gente pense em Jesus andando nas nossas cidades, mas entenda que o cenário que Jesus estava, pelo qual Jesus estava passando nesse momento, era um pouco diferente. Pensa num cenário precário, numa rua de terra, cheia de sujeira, cheia de gente, com casas mal distribuídas para todo lado, com lama presente por ali. Imagina o burburinho das pessoas ali ao redor de Jesus, o barulho das pessoas conversando, gritando, chamando pela atenção dele. E a gente percebe que mesmo nesse contexto, Jesus está incansavelmente presente no meio da multidão. Quando eu me foco então no personagem central dessa trama, dessa passagem, dessa cena, quando a gente se foca em Jesus, a gente percebe então a importância da presença de Cristo no meio das pessoas. Essa presença física, literal, há 2000 anos atrás, e essa presença mística, mas também real, no meio das pessoas, através do seu corpo, através da sua igreja, e também diretamente a sua presença mística em meio de nós. Podemos ter a certeza garantida pelas Escrituras que onde estão 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está. Podemos continuar tendo certeza, portanto, da presença de Jesus. Eu falei, apesar de Jesus ser o nosso personagem principal, eu falei bem rapidamente desse primeiro personagem, porque ele vai estar presente em todas as outras tomadas de câmera, digamos assim, que a gente vai falar dessa cena. Quero passar então a falar com vocês do segundo personagem principal. Se a gente tem um ator principal, um agente, uma pessoa principal na pessoa de Jesus, nós temos também uma atriz principal na figura dessa mulher enferma, da mulher hemorrágica. Vamos dar uma olhada então nos contextos e nas informações e nas circunstâncias que estão envolvidas na vida dessa mulher hemorrágica, portanto. É interessante você observar que muitas pessoas doentes foram curadas durante o ministério de Jesus. Pessoas leprosas, cegas, paralíticas, aleijadas, elas tiveram a sua vida reconstruída pela presença e pelo poder de Jesus Cristo. Na verdade, inclusive, segundo João Batista, um dos grandes sinais da vinda do reino, da presença do reino e do fato de Jesus ser o Messias era exatamente o fato de que os enfermos são curados, de que as pessoas aleijadas agora andam. No entanto, repare que essa mulher merece uma descrição especial por parte do evangelista Marcos. Ela merece um pouco de atenção. Por quê? A extensão da doença dela,
as implicações da doença dela, a humilhação passada por ela devido a essa doença, o esgotamento dos seus recursos financeiros, tudo isso, todos estes, são fatores importantes e fundamentais aqui. Eu queria chamar a tua atenção para o fato de que a doença dessa mulher, o fato dela ser uma mulher com sangramento permanente, a mulher hemorrágica, como dizem algumas versões das Escrituras, é uma doença que traz consequências sociais e religiosas extremamente pesadas para a pessoa que porta uma doença como essa. No livro de Levítico, capítulo 15, nos versos 19 e 20, tem umas disposições legais lá do Antigo Testamento, que vigoravam na época de Jesus, que descrevem um pouco melhor quais são os problemas com essa mulher. Vamos dar uma lida juntos nessa passagem. O texto diz: mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer pessoa que a tocar será imunda até o fim da tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Bem pesada essa passagem, são bem pesadas algumas das leis de pureza do Antigo Testamento e a maneira como elas afetavam a vida das pessoas, em especial das mulheres, em vários contextos aí das Escrituras. Veja que essa passagem que a gente leu, basicamente afirmava que essa mulher enferma, ela há 12 anos, ela estava sendo declarada permanentemente impura. Basicamente, cada cadeira sobre a qual ela se sentava era considerada impura, estava interditada, ninguém mais podia se sentar ali. Cada pessoa que ela tocava, por acaso, essa pessoa também estaria declarada impura até a parte da tarde daquele determinado dia. Imagine o grau de sofrimento psicológico, de sofrimento espiritual, de sofrimento físico ao qual essa mulher estava sujeita. Imagine o grau de exclusão que ela sentia. O texto bíblico que a gente leu em Marcos nos diz ainda que ela gastou todos os bens que ela tinha, indo atrás de médicos, e não conseguiu ser curada. Pelo contrário, ela piorava e piorava cada vez mais. Ao ler essas coisas, ao entender um pouco melhor essas coisas, a gente consegue perceber por que é que ela estava com tanto medo quando Jesus começou a perguntar quem é que me tocou. Porque ela sabia que Jesus era um rabi, era um mestre, era uma pessoa importante, relevante, uma pessoa ligada aos movimentos religiosos ali da sua época, e ela falava misericórdia. Se ela falasse o evangeliquez, que a gente fala hoje, né? Ela falaria misericórdia, esse homem vai me detonar, vai me arrebentar, porque eu que sou impura, eu toquei nele. O fato é que através desse ato de fé, se a gente levasse o texto de Levítico ali ao pé da letra, Jesus teria ficado impuro pelo toque dela. A grande reviravolta dessa trama, a grande mudança, a grande inversão de lógica que Jesus promove é que ao invés de castigar a mulher, de denunciar a mulher, ou de reclamar porque ela o tornou impuro ou alguma coisa assim, Jesus a chama de filha. Jesus fala, minha querida filha, vá em paz que a tua fé te salvou. Jesus a despede em paz. Ao invés de reforçar a exclusão dessa mulher, aplicando aquela lei ao pé da letra, Jesus trabalha pela sua reinclusão. Ele coloca a mulher de volta no mundo familiar, no mundo social, no mundo religioso, já que ela não podia pisar no templo antes e agora ela poderia. Através, então, portanto, da sua presença no meio daquelas pessoas, naquele momento, essa presença conjugada com esse ato de fé, a gente percebe então aí a inclusão que Jesus promove de uma pessoa que até então estava absolutamente excluída, estava absolutamente à margem. Que tremendo esse encontro, gente. A poderosa presença de Jesus se choca contra todos esses mecanismos malignos, contra todas essas estruturas sociais que de certa maneira prejudicavam a vida daquela pessoa, e ela passa de novo a ser uma cidadã plena, a ser uma cidadã do reino dos céus.
A gente pode então passar para a terceira personagem envolvida aí nessa nossa história. É a multidão. Eu sei que não é exatamente um personagem, é um grupo de pessoas, mas vamos agrupar todo mundo num personagem só para esse momento aqui. As multidões são um fenômeno sociológico, um fenômeno social extremamente interessante. A gente tem um agrupamento enorme de pessoas que, por exemplo, se junta nas ruas para pedir determinadas mudanças, para levar uma nação, um país, uma sociedade para frente. E a gente tem um grupo, de repente, de torcedores, como a gente já viu aqui no Brasil, fora do Brasil, que festejando a comemoração de alguma coisa, depredam uma cidade ou coisa parecida. Num estádio de futebol, às vezes a gente tem uma multidão que está reunida num culto promovido por alguma igreja. E às vezes no estádio de futebol você tem aquela multidão enlouquecida, gritando. O potencial de influência, de sermos influenciados, de uma pessoa ser influenciada quando está dentro de uma multidão, no meio de uma multidão, é sempre muito grande. Nas Escrituras, especialmente nos Evangelhos, a presença das multidões, tanto com esse potencial para o bem e para o mal, é algo extremamente forte, extremamente marcante. Você deve se lembrar, por exemplo, de quando Jesus entra em Jerusalém, naquilo que ficou conhecido como o Domingo de Ramos. Havia uma multidão para receber Jesus às portas da cidade. E essa multidão gritava, bendito, Hosana, Hosana, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Alguns dias depois, uma outra multidão, ou quem sabe até pessoas que estivessem alguns dias antes gritando Hosana, Hosana, ou pessoas que estivessem um tempo maior passado atrás, nessa passagem que a gente acabou de ler, junto com a mulher hemorrágica. Essa outra multidão, quando esteve diante de uma escolha entre Cristo e Barrabás, disse, liberta Barrabás e crucifica Jesus. A multidão, então, ela é volúvel, ela é instável. Não necessariamente, quando nós estamos dentro de uma multidão, a nossa identidade individual ela está afirmada. Às vezes a gente se perde nessa influência, nessa loucura que é estarmos no meio de uma multidão. Jesus tinha uma atitude extremamente equilibrada quando ele lidava com multidões. Ele não se empolgava porque tinha um monte de gente perto dele, ele se achava super famosão ou alguma coisa assim. Mas ao mesmo tempo ele não se impressionava, não se assustava com a multidão. A gente se lembra da passagem, por exemplo, do Sermão da Montanha, que a gente mencionou agora há pouco, nessa meditação, quando os discípulos olham para aquelas 5.000 pessoas espalhadas ali e falam, Jesus, vamos despedir a multidão, porque a gente não tem comida para todo mundo, e Jesus, pelo contrário, acolhe essas pessoas, dizendo que sim, nós vamos dar o de comer para todas essas pessoas que ali estavam. Mas olha só, o que me chama a atenção nesse momento, nessa passagem, é o seguinte, pensa de novo naquele filme que a gente está construindo. Pensa em Jesus ali no meio, aquele mundaréu de pessoas, aquele monte de pessoas ao redor dele, apertando o comprimindo. Pensa naquela mulher que tocou em Jesus, na borda da veste de Jesus e foi curada. Mas agora eu te pergunto, e o que acontece com toda essa multidão? Toda essa gama de pessoas que está, segundo as Escrituras, comprimindo Jesus, tocando não só nas suas vestes, mas puxando o seu cabelo, tocando na sua barba, tocando nas suas mãos, tocando no seu rosto. O que acontece com elas? Nós não temos nenhum registro de alguma outra cura milagrosa que tenha acontecido ali. A gente não sabe, na verdade, se realmente não aconteceu nada, ou se pela soberania do Espírito simplesmente não foi registrado ali nos Evangelhos. Mas o meu ponto aqui, e eu quero que você se foque nisso, é que há um contraste muito grande entre aquela mulher que decididamente avança até Jesus e com fé toca nas suas vestes para ser curada, e aquela multidão que está apertando Jesus por todos os cantos e parece que nada de diferente está acontecendo com eles ali. Eu acho que é preciso bastante cuidado aqui. A gente não pode, por um lado, dizer que faltou fé simplesmente para as outras pessoas que por acaso não foram curadas. Isso é uma coisa que muito me entristece quando eu ouço algumas narrativas que envolvem as nossas igrejas evangélicas aqui no Brasil hoje. Talvez isso tenha acontecido com algum familiar, talvez até com você mesmo.
em situações que a pessoa fez uma campanha de oração de tantas semanas, fez sacrifícios espirituais, emocionais, financeiros, buscando a cura de um ente querido, de um familiar ou dela mesma. E na sua soberania, Deus não operou a cura naquelas pessoas. É esse o fator, então. Não podemos dizer que a multidão não teve efeitos, não sofreu em si ou não sentiu em si efeitos maiores como aquela mulher sentiu por causa de uma certa falta de fé. Existe o elemento puro e simples do mistério, da soberania de Deus em tudo isso. O fato é que, sim, temos ali uma multidão ao redor de Jesus. Algumas pessoas prestando atenção no que estava acontecendo, algumas pessoas sem a menor ideia do que estava acontecendo. E a gente pode fechar o desenho, então, as imagens, a gravação dessa cena, se a gente botar a última camada de personagens nessa montagem nossa, então. Já vimos a presença de Jesus, já vimos a mulher enferma, vimos também a maneira como a multidão está ali ao redor de Jesus e faltou a gente mencionar os discípulos de Jesus. O quarto grupo de personagens dessa cena, que são os discípulos de Jesus. Veja que no Evangelho de Marcos, no Evangelho segundo Marcos, a maneira como os discípulos são retratadas é interessante, assim. Nem sempre são os tons mais positivos. Pelo contrário, muitas vezes os discípulos são mostrados de uma forma até um pouco negativa. Dois temas comuns ligados aos discípulos no Evangelho de Marcos são alguns mal entendidos, coisas que eles não entendem, e às vezes a falta de fé, pura e simplesmente. Acho que isso é verdade também para a nossa passagem. Acho que existe um severo, um grave mal entendido dos discípulos nessa passagem específica de Marcos. Por que eu estou dizendo isso? Eu sempre brinco, e aliás, no ano passado a gente teve uma semana teológica aqui no EADEM, que a gente falou sobre lamento, e eu comentei com o pessoal, meio brincando, que a gente passa por um fenômeno que eu chamei de sidmoreirização da leitura das Escrituras. O pessoal que é mais novo provavelmente não conhece, mas o Cid Moreira era um jornalista, apresentador do Jornal Nacional, e ele tinha uma voz poderosa, marcante, uma voz, sabe aquela voz gloriosa, assim? E eu acho que muitas vezes a gente lê qualquer texto das Escrituras com essa voz gloriosa do Cid Moreira. A gente passou por um texto agora, a gente passou por um versículo agora, especificamente o versículo 31, que eu acho que o tom de voz correto dos discípulos não é o tom do Cid Moreira, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou. Certamente esse não é o tom correto. O tom correto é um tom de impaciência. Os discípulos estão ali, acompanhando Jesus, aquela multidão enlouquecida ao redor dele. Jesus fala, opa, peraí que alguém encostou na minha roupa. Os discípulos falam, como assim, Jesus? Como assim quem é que tocou na minha roupa? O senhor não está vendo que ao teu redor tem centenas de pessoas gritando, clamando, te tocando, te empurrando, te puxando. E o senhor vem perguntar quem te tocou? A resposta para essa pergunta é basicamente todo mundo te tocou. Todo mundo está vindo esbarrar na sua mão, no seu rosto, na sua barba, no seu cabelo. Todo mundo está te tocando. O Evangelho de Lucas, inclusive, identifica Pedro como autor dessa pergunta, o que cabe bastante naquele estereótipo que a gente tem de Pedro, né? Um cara meio impulsivo. Mas o que eu queria reconstruir com vocês, de repente, no estado de ânimo dos discípulos que estão aí nessa cena. Me parece que eles estão extremamente preocupados com Jesus. Os discípulos não são bobos, não eram bobos. Eles sabiam que Jesus estava correndo alguns riscos ali. Sabiam que que os religiosos estavam de olho, os fariseus estavam de olho nele, que até o próprio Império Romano estava de olho naquilo que estava acontecendo ali. Eles sabiam que havia riscos. Eles estavam preocupados. Eles sabiam que boa parte da multidão estava ali pela festa e não necessariamente para seguir a Jesus. Então, eu faço uma leitura dessa situação, eu uso uma figura de linguagem que eu apresento para você e você avalia como os crentes de Bereia, você ouve e retém o que é bom. Eu imagino que a sensação dos discípulos ali é muito mais que eles são guarda-costas
de Jesus nessa passagem do que propriamente discípulos, apóstolos. Eles estão mais preocupados ali, me parece, em afastar as pessoas de Jesus do que de fazer as pessoas se chegarem a Jesus, ajudar as pessoas a se aproximarem de Jesus. Veja que isso não é uma coisa aleatória que eu estou falando. Não sei se você se lembra, em Lucas 9, por exemplo, versículos 53 em diante, Lucas nos conta que eles estavam indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e numa aldeia eles foram extremamente mal recebidos. E aí vieram os discípulos, super guarda-costas de Jesus, e falaram assim: Senhor, queres que a gente ore e que caia fogo do céu para consumir todos esses caras que não te receberam bem? Jesus fala para eles que eles evidentemente não entenderam nada do que ele estava tentando explicar, que não é o caso de cair fogo do céu sobre aquelas pessoas. Lembre-se de Pedro, que na noite em que Jesus foi traído, Pedro simplesmente arranca a orelha com a espada de um soldado. Lembra também de quando as pessoas começam a trazer crianças para perto de Jesus e os discípulos meio começam a afastar as crianças ali de Jesus, e Jesus fala: gente, vocês não estão entendendo, né? Deixem vir as minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Existe então um histórico para essa minha impressão de que os discípulos muitas vezes atuavam como guarda-costas de Jesus e não como embaixadores, representantes de Jesus ou pessoas que conduziam outras a Jesus. E aqui está talvez um dos pontos que eu gostaria que você prestasse mais atenção. Especialmente você que está estudando teologia, você que está se preparando, seja para o pastorado, ou seja simplesmente para exercer uma liderança na sua comunidade local, ou seja simplesmente para conhecer melhor as Escrituras. Eu queria que você atentasse muito para isso. Não somos chamados, não somos chamadas para sermos guarda-costas de Jesus. Nós somos chamados para conduzir pessoas a Cristo. Não somos chamados para afastar pessoas de Cristo. Somos chamados para abrir caminho para que as pessoas cheguem em Cristo. Eu pessoalmente entendo, e aqui você também avalia junto comigo, exercite o seu discernimento e reflita sobre o que é ou sobre o que não é. Pessoalmente avalio que muitas vezes, ainda hoje, nós agimos como guarda-costas de Jesus, afastando as pessoas que nós consideramos impuras, que nós consideramos indignas e que nós consideramos infiéis, criando obstáculos entre essas pessoas e a presença de Cristo e a pessoa de Cristo. Que fique muito claro aqui, gente, não estou apontando o dedo e dizendo que pessoas que de repente estão num outro lado de alguma situação são os responsáveis por isso. Eu sou o primeiro a admitir quantas e quantas vezes eu não olhei para determinadas situações, para determinados comportamentos de determinadas pessoas e pensei: não é possível. O desafio, portanto, é que nós evitemos essa tentação maligna de sermos guarda-costas de Jesus, afastando as pessoas dele. Bom, para a gente concluir essa conversa, para a gente chegar no final disso tudo que a gente tem conversado, eu quero te convidar mais uma vez a olhar para essa cena que a gente vem montando desde o começo. Acho que é o momento da gente tentar abrir a câmera, se afastar um pouco, olhar as coisas bem de cima e se lembrar daquilo que a gente foi construindo juntos e juntas nessa nossa conversa, nesse nosso culto. Pense naquelas pessoas, naquele amontoado de pessoas se arrastando pelas ruas da cidade. Lá no meio está Jesus com a mulher enferma avançando pouco a pouco, se espremendo ali no meio da multidão, passando até por aquele cordão de isolamento dos discípulos, tocando em Jesus e sendo curada. Mas olha bem de cima mesmo, não se focando somente na mulher, mas olhando toda essa massa de pessoas. Quero te convidar a pensar nessa imagem dessa massa de pessoas como se fôssemos nós. Como se fôssemos nós enquanto igreja evangélica no Brasil, enquanto povo de Deus no Brasil. Ali no centro, nós cremos e nós professamos que está Jesus Cristo. Ao seu redor, meus irmãos, minhas irmãs, tem uma certa bagunça de pessoas espalhadas por todos os lados. Tem pessoas vindo de perspectivas completamente diferentes, com ações e atitudes completamente diferentes. Tem pessoas com enorme fé
num enorme compromisso, que vão avançando, perseverando e conseguem tocar em Jesus e ser curadas. A gente tem também um monte de pessoas que também com fé, também com compromisso, também com perseverança, pela providência de Deus, naquele determinado momento, tocam em Jesus, mas não necessariamente recebem a cura física, apesar de que nós cremos sim que recebem a salvação. A gente tem também aquelas pessoas que caminham junto com aquela multidão por um tempo, depois elas logo se cansam daquela novidade e vão embora para um lado ou para o outro. Temos pessoas carregando as suas ansiedades, fazendo um enorme esforço físico para acompanhar aquela multidão, aquele grupo de pessoas que está bem por ali. Nessa massa de pessoas que comprime, que aperta Jesus, nós temos algumas pessoas que estão mais ali do lado esquerdo, algumas pessoas que estão mais aqui do lado direito, pessoas na frente e atrás, num certo centrão, todas elas ao redor de Jesus, caminhando juntamente com Jesus. Essa multidão, ela é bem complexa. Muitas vezes essa multidão se acotovela, muitas vezes essa multidão quase que passa por cima de pessoas que caem pelo caminho. Mas pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo nessa multidão, existe muito companheirismo, existe muita fraternidade, existe muitas pessoas ajudando umas às outras e levando umas às outras. Essa multidão somos nós, como eu falei no começo dessa conclusão. E nós oramos que pela graça de Deus nós possamos continuar nos solidarizando, possamos continuar a agir não como guarda-costas de Jesus, e talvez essa seja a mensagem final que eu deixo especialmente para você que está aqui no seu primeiro ano de estudos ou voltando para o segundo e terceiro ano. Nós não estamos nos preparando para que sejamos guarda-costas de Cristo. Nós estamos nos preparando sim para abrir caminho de maneira que as pessoas possam chegar mais facilmente a Cristo. Esse é o convite que eu faço para você, estudante. Esse é o convite que eu faço para você que nos visitou nesse culto que está com a gente hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Ouvimos a proclamação da palavra e agora juntos iremos reafirmar a nossa fé. Todos. Cremos em Deus, o Pai, que nos criou e criou o mundo. Cremos em Deus, o Filho, que nos redime e redime todos os homens. Cremos em Deus, o Espírito Santo, que nos santifica e santifica a todos os eleitos de Deus. Amém. Este é o momento do nosso culto de adoração a Deus em que queremos agradecer. Agradecer aos alunos e alunas da Faculdade de Teologia, aos professores e professora que aqui atuam, bem como a todos que trabalham, tanto na faculdade como na Fundação Eduardo Carlos Pereira, nossa mantenedora, a fim de que a faculdade possa cumprir com a sua missão diariamente. Mas nós queremos agradecer de forma especial aos novos alunos e novas alunas que ingressam neste semestre na faculdade. São alunos e alunas de todas as regiões do Brasil e isso é motivo de muita alegria para nós. A vinda, a chegada de vocês até a faculdade é resposta das nossas orações a Deus para que cada vez mais homens e mulheres busquem o estudo a fim de se prepararem melhor para servirem a Deus. Ao todo, até o presente momento, nós temos 71 novos alunos e alunas no curso de Teologia EAD, curso este que está autorizado pelo MEC. Nós temos também 14 novos alunos e alunas no curso de Teologia Presencial, aqui na sede em São Paulo, e nós temos aproximadamente 20 novos alunos e alunas em nossos cursos de pós-graduação. Totalizando, nós temos mais de 100 irmãos e irmãs em Cristo chegando à faculdade a fim de estudar, a fim de conhecer mais a palavra de Deus, a fim de se capacitar para poder exercitar o ministério que Deus tem colocado
na vida de todos nós. A nossa gratidão especial a vocês, novos alunos e alunas da faculdade, que vocês sejam bem recebidos, sintam-se bem recebidos por todos nós da faculdade e que Deus fale cada vez mais, de maneira profunda, ao seu coração e à sua vida por meio dos estudos. Ouçamos o envio, tendo como base o texto da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 16 e 17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Minha voz não se calará, de louvar-te, de render-te glória, pois a minha alma não se esquecerá de tua graça, de teu grande amor. Minha voz não se cansará de falar de ti ao mundo afora, pois a tua mão se estenderá ao cansado, ao que vive a dor. Faz-me apenas de tua cruz falar, dá-me ser somente um servo teu. Vem, transforma, cria em mim um novo ser, servo pronto e submisso a te adorar. Minha voz não se calará, de louvar-te, de render-te glória, pois a minha alma não se esquecerá de tua graça, de teu grande amor. Minha voz não se cansará de falar de ti ao mundo afora, pois a tua mão se estenderá ao cansado, ao que vive a dor. Faz-me apenas de tua cruz falar, dá-me ser somente um servo teu. Vem, transforma, cria em mim um novo ser, servo pronto e submisso a te adorar. Venham dias de temor ou paz, liberdade ou guerra, torna-me capaz de mostrar ao mundo que somente tu és o Senhor. Faz-me apenas de tua cruz falar, dá-me ser somente um servo teu. Vem, transforma, cria em mim um novo ser, servo pronto e submisso a te adorar,
servo pronto e submisso a te adorar. Servo pronto e submisso a te adorar. Pai eterno, nós te rendemos graças porque damos início a mais um ano letivo a partir de agora. Nós confiamos no Senhor para conduzir cada aluno e aluna ingressante ao curso de teologia e também aqueles que caminham para a conclusão desta etapa acadêmica na sua jornada. Que o Senhor dê a todos o vigor necessário para que possam construir um aprendizado que venha abençoar não apenas a vida de cada um, mas a vida da nossa querida IPI do Brasil. Que o Senhor esteja assim estendendo também a tua bênção sobre cada professor, sobre a direção da FATIP, sobre todos aqueles que têm a responsabilidade de fazer da Casa de Profetas um local realmente frutífero que honre e glorifique o teu santo nome. Fica, Senhor, conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Que a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, o nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco e conosco permaneçam hoje e sempre. Amém.